Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Guerra Fria. Hoje o tema da nossa aula é a Guerra Fria nas áreas de influência. Quais são essas áreas? Sobre o que esse título fala ou sobre o que esse subtítulo fala? E aí, gente, já convido vocês a se colocarem no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo? Vai fundamentar ainda mais a nossa aula. Também é importante que você coloque a data, tá certo? E aí vou insistir na nossa tarefa sobre elencar palavras-chave. Eu não tenho tido retorno. Por favor, turma, façam as atividades que estão sendo propostas, tá certo? Principalmente essas que eu lanço durante a aula. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar? A Guerra Fria nas áreas de influência. Na época da Guerra Fria, os embates entre ideias capitalistas e comunistas se espalharam por diversas regiões do mundo e influenciaram movimentos políticos em diferentes países. China e Cuba foram dois países que vivenciaram as lutas políticas decorrentes da Guerra Fria. Vamos saber mais sobre isso? Com certeza. E olha só, as áreas de influências que nós vamos estudar hoje é China e Cuba. A Revolução Chinesa. Desde 1911, a China vivia sob um regime republicano. Olha só, na década de 1920 surgiu no país o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung. O partido se aliou à União Soviética, que buscava ampliar sua área de influência. E olha só, até 1911 a China vivia sob um regime republicano. Na década de 1920, surge no país o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung. E olha só, a China nesse momento vai buscar, ou ela se alia à União Soviética, que era uma representante do comunismo naquele momento. O partido se aliou à União Soviética, que buscava o quê? Por favor, já vá sublinhando aí. Que buscava ampliar sua área de influência. Como tinham interesses que prejudicavam os grupos mais conservadores na China, como os membros do partido, o Partido Comunista foi bastante perseguido. Em 1934, os comunistas deram início à Longa Marcha, um movimento de mobilização que propunha a difusão de ideias comunistas pelo país e uma aliança com os camponeses para tomar o poder. E aí a gente já vê como essa união com a União Soviética ela vem se formando. O Partido Comunista, embora seja perseguido, ele dá início à construção daquele partido naquele país. E aí ele se propõe a mobilização da população, onde ele propõe a difusão de ideias comunistas pelo país e uma aliança com os camponeses que naquele momento pretendiam tomar o poder. Em 1949, após uma vitória militar, o grupo dos comunistas conquistou a cidade de Pequim. Foi instaurado então o regime socialista chinês liderado por Mao. Em 1966, com o objetivo de evitar o enfraquecimento do socialismo no país, Mao Tse-tung deu início à Revolução Cultural, que apresentava novos modos de organização da sociedade chinesa e buscava reafirmar os valores socialistas. Os costumes tradicionais, por exemplo, deveriam ser substituídos pelos valores proletários. A sociedade igualitária deveria ser construída por meio da coletividade e não do individualismo. Essas ideias, gente, elas foram, vamos dizer assim, semeadas com o objetivo de enfraquecer naquele momento vamos dizer assim, o socialismo que estava ali se instalando, mas houve a troca de pensamento, de mentalidade, de cultura, onde os costumes foram sendo trocados por aquilo que era proposto pelo partido vigente, partido político que estava no poder naquele momento. A sociedade igualitária deveria ser construída por meio da coletividade e não da individualidade. Também havia as propostas de eliminar a burocratização do Estado, de evitar a restauração do capitalismo e de desenvolver artes e tecnologias. A Revolução em Cuba.
Na década de 1950, Cuba vivia sob um regime ditatorial, liderado pelo presidente Fulgêncio Batista. Apoiado pela elite agrária, esse governo estava aliado aos interesses dos Estados Unidos e se submetia a uma economia da grande potência capitalista da época, que era os Estados Unidos. Com o tempo, o governo de Batista foi se tornando bastante impopular e uma oposição começou a se organizar contra as políticas do ditador. O advogado Fidel Castro era um dos opositores que faziam denúncia contra Batista, nas quais mostrava a situação de exploração em que vivia o povo cubano. Mesmo depois de ter sido preso, Fidel continuou organizando atos contra o governo e contribuiu para a mobilização de um grupo de revolucionários, que também incluía seu irmão Raul Castro e o médico de origem argentina Che Guevara. Os revolucionários que queriam lutar contra o governo de Batista se organizaram na região da Sierra Maestra, local onde o movimento adquiria a adesão de camponeses cubanos. No local, os rebeldes treinaram algumas técnicas de guerrilha nas matas e planejaram a tomada do poder, ou a tomada do governo. Em 1959, com o apoio de grande parte da população, eles tomaram a capital cubana, Havana, e assumiram o poder do país. Tem início, então, em Cuba, um governo de caráter socialista, com Fidel Castro no comando do país. As primeiras medidas do novo regime foram estatizar bancos e empresas e promover uma reforma agrária. Essas reformas, entretanto, eram prejudiciais aos grandes proprietários de terras cubanas, que resolveram se aliar aos Estados Unidos para impedir o prosseguimento da implantação do regime socialista cubano. Desse modo, em 1962, as potências capitalistas, sob a liderança dos Estados Unidos, impuseram um embargo econômico a Cuba. Em contrapartida, Fidel ampliou as relações entre Cuba e a União Soviética, estabelecendo seu país como parte de área de influência soviética. Ou seja, o Fidel Castro sai de um governo ditatorial e entra busca um regime comunista e, para isso, ele quebra, por assim dizer, a relação com os Estados Unidos e se alia à União Soviética, que estava naquele momento em busca de áreas de influência do socialismo. Meus amores, vou só recapitular. Vamos entender. As áreas de influência da Guerra Fria que buscavam alianças com a União Soviética foram a China e Cuba. Esses dois países eles se organizaram para que pudessem realizar, vamos dizer assim, as revoluções que dentro do contexto político era exigido naquele momento. A China, que vivia sobre um regime republicano, passou a construir o seu regime socialista, aliado à União Soviética, e Cuba, que promoveu uma revolução para tirar um governo ditatorial e implantar um governo socialista. E para isso ela utilizou uma revolução onde ela alcançou boa parte dos grupos da população e principalmente a massa, o povo cubano se organizou dentro dessa revolução e foram buscar, vamos dizer assim, aliados. E nesse momento, o principal aliado de Cuba foi a União Soviética, estabelecendo seu país como parte de área de influência soviética. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro e espero e convido vocês a realizar essa atividade com muita atenção. É a partir daqui que vocês vão fazer a atividade e vão construir as respostas corretas. Isso é muito importante. Para isso, é preciso que você volte ao texto, realize uma segunda leitura. Lembra? Elencando as palavras-chave, aquelas palavras que te chamaram a atenção, que te deram condições de realizar, de te dar um entendimento acerca daquele título. Isso vai fazer com que você possa responder às atividades com êxito e, com certeza, com alegria.
Não é verdade? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas no roteiro com alegria. Beijos, meus amores, e até a próxima!